Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que tudo esteja caminhando bem aí com cada um de vocês. Bom, antes de começar a nossa reflexão de hoje, tem uma história que eu me lembro muito bem. Aconteceu há um tempo atrás, eu estava no cursinho, a primeira vez que eu estava fazendo um cursinho lá em Maringá, e eu estava numa sala que tinha aproximadamente 400 alunos. Aquilo era novo para mim, uma sala de aula com tanta gente reunida. E lá estava eu. Naquele período eu tinha um jeito de vestir bem particular, né? Minha família não aprovava muito, achava um pouco estranho, né? Eu falava assim, o que você está usando? Eu gostava de usar uma bermuda aqui um pouco para baixo do joelho. Para mim aquilo era a sensação do momento. E eu também usava regata com frequência. Então era regata e bermuda para baixo do joelho, tênis para jogar basquete, era isso. E eu me sentia muito bem, confortável, me sentia no estilo, me sentia ótimo, né? Embora a sociedade dizia que não era muito moda em momento algum, parece, né? Porém, lá estava eu na sala de cursinho, usando esse meu uniforme da vida, quando de repente a minha professora de português vai falar sobre elegância. E no meio de todos aqueles alunos, ela aponta para mim, ela não me conhecia, e pede para eu ficar em pé no meio da aula, e ela fala: olha, esse para mim é um modelo de elegância, ele está vestido de uma forma que poucas pessoas se vestiriam aqui, mas para mim está tudo funcionando muito bem, ele está elegante. Para que ela foi falar aquilo? Pronto, eu tinha o aval que eu precisava para poder usar aquela roupa para o resto da minha vida. Então quando a minha mãe ou meu pai falavam, não, essa roupa aí não está legal, você tem que começar a usar outras coisas, coloca um jeans, coloca uma polo, não. Segundo a minha professora, eu estou extremamente elegante. A sociedade pode discordar, mas eu estou extremamente elegante, segundo a minha professora de português. Hoje a nossa reflexão vai falar um pouquinho sobre isso também. E a gente vai ver um pouco a respeito desse assunto, continuando o que a gente está lendo lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E nós faremos a nossa leitura a partir do texto que nós paramos no nosso encontro da quinta-feira passada. A gente vai seguir aqui a partir do versículo 12. Então, abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, a sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Bom, na reflexão anterior, a gente conversou um pouquinho a respeito desse assunto. Na primeira parte, a gente falou um pouco sobre as roupas, as práticas, as questões, os hábitos da nossa vida que nós devemos despojar, despir, tirar da gente. A gente conversou bastante sobre isso no nosso primeiro vídeo, na semana passada. E caso você não tenha assistido, a gente está aprendendo esse negócio de YouTube, a gente vai tentar colocar aquele tal de card que eles falam em algum lugar aqui, ou com certeza isso a gente vai conseguir colocar, que é um link embaixo na descrição para você poder acessar e ler assistir esse conteúdo depois com calma, caso você tenha perdido. Mas nesse primeiro momento a gente falou sobre isso que a gente deixa de lado, coisas que já não podem mais fazer parte de alguém que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Mas o texto não para por ali, porque embora no versículo 8 ele fala para a gente se despojar, no versículo de número 10 ele fala para a gente se revestir. Ou seja, algo antigo está saindo, algo que não combina mais com a gente, que não está mais na nossa moda, está saindo, mas algo precisa ocupar esse lugar.
E é legal porque as duas palavras estão no particípio, ou seja, parece que à medida que algo vai acontecendo, esse outro algo também vai acontecendo. Ou seja, à medida que você vai se despojando, tirando da sua vida essas questões que não cabem mais para essa nova vida, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você está se vestindo nessa nova roupa, você está trazendo uma coisa nova para você. E é claro que Paulo não ia deixar isso aberto assim, ao léu, e Paulo ele explica detalhadamente o que ele entende por essa nova vestimenta. E o nosso versículo 12 em diante fala a respeito disso. Paulo aqui segue agora fazendo uma lista de várias características que ele considera importantíssimas de serem encontradas na vida de todo cristão. E é muito legal quando a gente olha o fim do texto da nossa reflexão anterior com o início dessa nossa reflexão do texto de hoje, porque na anterior Paulo fala sobre a ideia de união, sobre a ideia de estar juntos, sobre a ideia de não existir ali mais divisão por questão econômica, ou por questão racial, ou por cidadania, porque em Cristo nós somos um único povo. E nessa segunda parte, ele começa a mostrar para a gente que algumas características são indispensáveis para que essa união que existe no corpo de Cristo realmente exista e haja bem. Se você prestar atenção, você vai ver aqui que ideias como misericórdia, mansidão, suportar, servir de suporte um ao outro, perdoar uns aos outros, são práticas, qualidades que fortalecem, que possibilitam que pessoas distintas, com histórias e contextos distintos, possam viver em uma união, possam viver de forma harmoniosa entre elas. E essas são as características, algumas delas que Paulo exalta e diz que precisa ser encontrado em mim e que também precisa ser encontrado em você, que diz que já teve um encontro com Cristo e que recebeu essa nova vida de Cristo. Ele coloca, por exemplo, no versículo 15, falando que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Dando para a gente a ideia de que quando a gente precisa tomar alguma decisão, principalmente quando vai envolver a vida de uma outra pessoa, o que nos move a fazer algo, a falar algo, a manifestar alguma opinião, alguma ideia, é principalmente será que vai haver paz enquanto eu falo isso entre o povo de Deus? Será que no meio do povo de Deus as coisas vão caminhar bem? A gente vai se manter unido com essa minha fala, a gente vai se manter unido com essa minha prática? Porque não é raro a gente ver nos nossos dias cristãos e cristãs que na rede social e até pessoalmente, presencialmente, discordando por questões que levam a facções, divisões, levam a brigas, levam a amizades que são encerradas. O mesmo evangelho que muitas vezes tinha que unir, quando não é levado em pauta esses critérios, esses valores que Paulo desenvolve aqui, acaba promovendo a separação no meio do povo de Deus. Então, nesses dias onde o isolamento pode aumentar um pouquinho do estresse, diminuir um pouquinho da paciência, muito mais nesses dias a gente precisa se revestir dessas novas qualidades, desses atributos que Paulo está exaltando aqui nessa carta que ele escreveu aos irmãos em Colossos. Talvez para a sociedade essa seja uma roupa fora de moda. Talvez nos nossos dias agir com misericórdia, não, a gente precisa de uma pessoa um pouco mais firme, alguém que consiga se posicionar. Você é isentão, às vezes você está fugindo da briga, né? Ser misericordioso, se colocar no lugar do outro, perdoar o outro, estar mais preocupado com a paz que existe entre vocês do que em estar certo, talvez essas sejam algumas das qualidades que se encontrem fora de moda nos nossos dias. Mas quem está falando para a gente que vale a pena é Deus. E se Deus diz que isso é importante para a nossa vida, isso é mais do que o suficiente para a gente poder deixar de lado a opinião que a sociedade tem sobre essa nova forma de se vestir nós. Então o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus promova em nós isso e que a gente busque esse estilo de vida, que a gente desenvolva esse estilo de vida. Paulo está falando que a gente precisa se revestir, ele está mandando a gente fazer isso. É algo que envolve uma participação minha e sua. Não é uma questão exclusivamente passiva.
Deus está agindo, o Espírito Santo está em nós promovendo mudanças, mas exige de nós um movimento de resposta a tudo isso que tem acontecido, a toda essa ação do Espírito Santo, a toda a mensagem do Evangelho que nos proporciona uma nova vida. Que o Espírito Santo esteja em mim e em ti, nos habilitando a mudar tudo isso e que nós façamos de tudo, nos esforcemos para que essas características listadas por Paulo faça parte da nossa vida, entre o nosso guarda-roupa todos os dias. Que o Senhor nos abençoe e que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês.